Simbora comigo, meu povo, saudade de vocês, essa correria de final de ano, ficou difícil da gente gravar, mas a gente está gravando hoje aqui. Antes de continuar, curte e compartilha os nossos vídeos, canal Umbanda Sem Edição, tem uma trolhada de vídeos aí para trás com ensinamento, a gente ensinando como que se faz, dentro do nosso ponto de vista, obviamente, né? Ensinando sobre assentamento, ensinando sobre ebó, ensinando sobre jogo, enfim, uma infinidade de vídeos aí para aperfeiçoar a sua fé, para crescer a sua espiritualidade. Sempre lembrando, gente, o que o canal Umbanda Sem Edição fala, faz, pratica, é a nossa vivência de espiritualidade, tá? A gente entende que uma mesma coisa pode ser feita de várias maneiras. Se a sua casa, se a sua experiência de fé, se o seu contato com a espiritualidade faz diferente, não tem problema algum. Tá? Vamos seguir no barco. Você pode continuar do jeito que você está fazendo, você pode se aprimorar, você pode mudar, a gente pode se desenvolver. A verdade universal não existe. Cada um tem um pouquinho dela e a gente vai fazendo conforme essa verdade particular da gente. Tá bom? Então não precisa nem botar comentário aí embaixo que o teu centro é de uma maneira e eu estou fazendo errado e tudo. Não existe isso. Né? O que a gente fala sobre espiritualidade não há certo e errado. Há o que cabe para você, o que dá certo para sua casa. De resto, vamos seguir no barco, que a vida é muito rápida para a gente ficar nesses embrólios de quem está certo e de quem está errado. Tá? Se você gosta do canal, se você tem afinidade com aquilo que a gente fala, se de alguma maneira aquilo que eu e Mãe Sara projeta aqui para você está te fazendo bem, a gente agradece. Se inscreve, curte, compartilha. Se você não gostar, segue a vida, não precisa ver o canal. Tá bom? Esse canal aqui é feito para quem tem afinidade com a gente, para quem busca a Umbanda e a espiritualidade de maneira geral, da maneira que a gente olha. Tá? Então, vamos seguir o barco. O tema de hoje, gente, é um tema muito complexo e muito polêmico, né? Sobre o que são pombagiras ciganas, ou melhor, qual que é a diferença de cigana para pombagira cigana? Há diferenças? Não há diferenças? O que a gente vai falar nesse vídeo. Vai ser um pouquinho longo, então eu preciso da sua atenção aqui. Não mude de canal. Vamos escutar, vamos refletir, vamos analisar aquilo que a espiritualidade está nos passando. Odara, vamos lá. O que é uma pombagira cigana? Quando, por volta da década de 30, década de 40, né, as macumbas cariocas, a Umbanda, todas essas religiões que trabalhavam com mediunismo foi se desenvolvendo no Brasil, principalmente no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, por essas áreas aqui debaixo do Brasil, começou-se a aparecer nos terreiros e nas giras de Exu, principalmente, entidades que se denominavam Exus ciganos ou pombagiras ciganas. Então, na gira de Exu, essas entidades começavam a se manifestar. Por exemplo, muito comum e muito antiga é a pombagira cigana da estrada, é a ciganinha. Quem nunca escutou falar da ciganinha? Ô ciganinha, eu preciso de você, mas ô cigana, eu preciso de você. Vamos jogar o jogo da amarelinha. Se eu perder, você me ganha. Se eu ganhar, você é minha. Esse ponto é muito antigo, né? Então, essas entidades foram trabalhando na gira de Exu durante anos a fio. Eram conhecidos como pombagiras ciganas ou Exu cigano. Com o tempo, os falangeiros de Exu cigano foram ficando mais raros, mais difíceis de serem conhecidos, mas a pombagira cigana se perpetuou. Eu posso citar várias pombagiras ciganas. Eu trabalho com uma pombagira cigana da Rosa Vermelha, pombagira cigana da estrada, ciganinha, cigana sete saias, enfim, uma variedade de entidades. Essas entidades trabalharam durante muito tempo na gira de Exu. O que aconteceu? A partir da década de 70, começo da década de 80, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, médios começaram a cultuar essas entidades separadas, tá? A entidade falava assim, ó, vai na minha casa que eu vou jogar uma carta para você, vai na minha casa que eu vou fazer um trabalho para você. E as pessoas começaram a visitar as casas dos médios fora do terreiro. E esse culto, ele foi ganhando caminhos próprios, ele foi ganhando dimensões que foram ultrapassando as giras de Exu. A partir de 80, 85, começam a surgir
médios que vão começar a trabalhar só com esse pessoal cigano, esses espíritos que em alguma vez de sua vida já tiveram uma encarnação enquanto ciganos, enquanto ciganas, e vai acabar acontecendo um distanciamento das religiões de Umbanda, né, das macumbas cariocas, e vai começar um culto em particular. Às vezes acontecia muito da pessoa que trabalhava com a cigana se afastar do terreiro e a cigana ser a entidade de frente dela e ela começar a atender em casa e se dominar os trabalhos espirituais ali, e começou a ganhar uma forma própria de culto, o que vai dar depois o desenvolvimento do que a gente hoje conhece como tissaras, que nada mais é do que agrupamentos que têm como fundamentação a visão cigana de espiritualidade. Sempre lembrando, a visão de tissara não tem nada a ver com a cultura cigana propriamente dita. A cultura cigana não fala sobre espiritualidade, não se fecha em espiritualidade, é muito mais ampla. Quando a gente fala de tissara, o contexto de tissara desse vídeo são aquelas pessoas que pegam elementos da cultura cigana, mesclam com costumes regionais e começam a cultuar como se fosse uma religião à parte. Tá? E hoje em dia, no Rio de Janeiro pelo menos, ganhou-se uma proporção muito grande essas tissaras, que seriam basicamente o culto somente ao povo cigano. Então a gente viu da onde surgem os ciganos na Umbanda, as pombagiras ciganas, e qual foi sendo o seu caminho. O que acontece? Existem espíritos que tiveram vivência cigana, que nasceram, cresceram e morreram enquanto ciganos, que hoje trabalham dentro da Umbanda e continuam como Exus e pombagiras ciganas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho, como eu já expliquei, a pombagira cigana da Rosa Vermelha. A dona Rosa que trabalha comigo, ela não quer trabalhar na versão, se eu posso falar assim, como cigana, propriamente dita. Ela quer trabalhar como pombagira cigana. Ela recebe egé, ela vem na gira de cigano, ela tem todos uns trejeitos diferentes de se trabalhar. É muito mais viva, né, Sara? Muito mais, posso falar assim, mais quente, entre aspas. E ela está sempre sobre a premissa dos Exus. Ela se entende enquanto Exu. Eu já escutei falar também de ciganas rosa vermelha, que são espíritos que trabalham nessa visão de um mundo de Tissara. Uma coisa não inviabiliza a outra. Eu já tive a oportunidade, vou abrir um parêntese aqui, a dona Rosa, em certa ocasião, ela como pombagira cigana, ela conversando esse respeito com o filho de santo, ela deu 2 rodadas assim em mim. Quando ela voltou como se fosse uma cigana. Vou falar que nesse pessoal ridículo fala aí, cigana pura, né? E ela começou a falar um portunhol, um espanhol lá com ele. Ficou uns 5 minutos conversando como se fosse um espírito cigano. Ela deu outras 2 rodadas e voltou a falar como pombagira. A gente precisa entender o quê? Basicamente que espiritualidade independe da origem, independe do que foi. A função da espiritualidade é nos orientar. Então, todas elas merecem o nosso respeito. Seja Exu, pombagira, preto velho, criança, enfim, qualquer entidade que você trabalhar merece o nosso respeito. Nenhuma é melhor do que a outra. Não existe esse negócio de que, porque eu trabalho com uma cigana pura, ou porque os espíritos ciganos são mais evoluídos do que os Exus. Não existe isso. Simplesmente são 2 maneiras de trabalhar para o benefício do próximo. Não importa se a sua pombagira é uma pombagira cigana, se é uma cigana, se é uma pombagira, não importa. Importa que o espírito venha te auxiliar no seu crescimento e auxiliar no crescimento daqueles que o procuram. O que acontece muito é uma depreciação da pombagira cigana por parte daquelas pessoas que cultuam cigano em tissaras. Há uma tendência, não são todos, e eu já participei de 2 ou 3 tissaras na minha vida. A primeira entidade que me manifestei foi um cigano chamado Renatu. Tá? E eu vejo uma tendência de depreciação por parte desse pessoal de tissara no que diz respeito às pombagiras ciganas. Parece, na visão deles, que as pombagiras ciganas
merecem menos o nosso respeito, são impuras, não pertencem à egrégora cigana. Não, a gente precisa entender que se Atissaras existem hoje, foi porque começaram no terreiro de Umbanda. E o fato de estar no terreiro de Umbanda ou estar dentro de uma Atissara não tem problema nenhum. A espiritualidade não quer saber onde ela está. A espiritualidade quer saber como ela faz para te ajudar a crescer espiritualmente. Como ela faz para ajudar você a evoluir espiritualmente. Ela sendo cigana, ela sendo pombagira. Pode acontecer, como no meu caso, que a minha entidade prefere trabalhar como pombagira cigana, não como cigana. Tá? Então isso vai depender muito da espiritualidade, daquilo que teu guia quer para você, das suas afinidades. Que tem pessoas, por exemplo, que acabam tendo muita afinidade com esse negócio de Tissara e não conhece nada absolutamente de Umbanda. O que a espiritualidade vai fazer? Vai passar para você o conhecimento daquilo que você consegue embarcar, entendeu? Então não é a espiritualidade, o guia, a entidade, ela não é melhor porque é cigana, não é melhor porque é pombagira. Não. A entidade é melhor quando ela quer melhorar a sua vida, quando ela te dá instrução, quando ela te dá conselho, quando ela trabalha em seu benefício, para o seu crescimento. A entidade é boa que te dá caminho, não importa de onde vem. Então a gente pode definir que pombagira cigana são ciganas que estão no terreiro de Umbanda e querem continuar trabalhando assim. Ciganas do Oriente, ciganas árabes, enfim, é uma cosmovisão a partir de uma cultura cigana, que não necessariamente diz respeito com a verdade. Espera que eu estou falando. Espera para me explicar. Existe a cultura do povo cigano tradicional, né, que a gente sabe das origens dele pelo mundo, né, com todas as suas normas, com todas as suas técnicas, com toda a sua cultura. E essa cultura, ela é levado um pedaço dela para dentro da Tissara e é reinterpretado conforme o pensamento ali daquelas pessoas, tá? A Tissara, ela não é uma cópia fiel da cultura cigana. A Tissara, ela se espelha na cultura cigana para fazer a sua forma de culto, o que é completamente diferente. O pessoal da Tissara se acha que é cigano, né? É engraçado se você for contar a quantidade de Tissara que tem no país para a quantidade de cigano que chegou no país, a conta não bate, né? Enfim, mas deixa isso para eles. Se acham ciganos melhores que os outros. Na verdade, não é. Tá? É somente uma maneira de se olhar a espiritualidade, que merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso carinho, mas ela não é melhor nem pior do que a Umbanda e do que dos espíritos que trabalham dentro da linha de Exu. Tá? Então, se você trabalha com cigana ou pombagira cigana, não importa. Importa você aprender o que aquela entidade quer para a sua vida, né? Pai, como a gente cultua a pombagira cigana, como a gente cultua a cigana? Esses espíritos dessas falanges gostam muito de trabalhar com incenso, com flores, com cheiros, com bebidas licoradas, com bons cigarros. Oi, minha filha. Oh, meu Deus. A minha gatinha aqui. Com bons cigarros. Você pode ofertar uma cesta com pães, com frutas, com ervas. A sua cigana, a sua pombagira cigana vai gostar muito. A minha gosta de egé, de sangue, né? Aí você fala, cigano não usa sangue. Bom, de repente a sua não usa. A minha usa. Não tem problema nenhum. Isso está errado. Está errado na sua visão, não na minha. Minha vida está caminhando. Eu sigo o que minha espiritualidade manda. Para mim, quem manda na minha vida é minha espiritualidade. Se falar, olha, planta bananeira, que vai dar certo, eu planto bananeira. Porque eu tenho fé naquilo que eu carrego. Se você faz diferente, se você pensa diferente, se a sua cigana não usa egé, se é uma cigana, não importa. O importante é o que ela faz na sua vida. O importante é o quanto você está crescendo enquanto ser, enquanto crescendo como espírito. Presta atenção, busca conhecer essa entidade, como ela trabalha, não conhecer através do que o outro fala, mas o que você sente, porque às vezes a gente acaba domesticando a nossa espiritualidade por vivências e experiências de outras pessoas. Não é porque é todo cigana, que toda cigana
que não vai usar frango, não é porque é pombagira que vai usar, não é porque pombagira cigana não pode trabalhar como cigana. A espiritualidade trabalha da maneira que quer, do jeito que quiser. A gente não controla a espiritualidade. A espiritualidade não depende de nós para praticamente nada. Somos nós que dependemos dela. Então é prudente da nossa parte aprender a cultuar, aprender a entender como eles trabalham, como a sua entidade trabalha. Não fica copiando. Porque aquela pombagira ali é porque a pombagira do pai Vinícius usa uma rosa no cabelo, eu vou usar. Não. Por exemplo, a minha pombagira cigana, ela não usa dorso na cabeça. E eu já vi pombagira usando dorso na cabeça. Ela não gosta de dorso na cabeça. Já vi pombagira cigana com pano da costa. A minha não gosta. A minha bota uma saia aqui na altura dos braços e fica a gira toda. Eu não posso imitar o outro. Eu preciso entender como é aquele espírito, aquela entidade, aquela divindade que trabalha comigo. Assim eu entro em sintonia. A gente perde a oportunidade de aprender com a nossa espiritualidade porque a gente quer escutar o que os outros estão falando, não aquilo que a nossa espiritualidade está falando. Tá? Isso me pegou muito como eu comecei a trabalhar com ela, porque ficava sempre aquela disputa, né? Porque as ciganas são melhores que as pombagiras ciganas, porque as ciganas do Oriente são espíritos puros e cigana do Oriente não abaixa em terreiro. Nada a ver. Uma das primeiras entidades que eu tomei consulta na minha vida era uma cigana do Oriente chamada Vlanira. E ela sempre trabalhou na gira de Exu. E quando tinha gira cigana, ela também descia na gira cigana. De uma conhecida minha, inclusive tem muito tempo que eu não converso com ela, era a Vlanira. E a Vlanira trabalhava lindamente na gira de Exu e trabalhava lindamente na gira de cigano, e não tem problema nenhum. A divisão é feita pela gente na Terra. O problema justamente é isso. O santo, a espiritualidade, o guia, não pertence a ninguém. A cigana não pertence a Tsara. Até porque a Tsara veio da Umbanda, né? A cigana não pertence a Tsara, o Exu não pertence à Umbanda, o Orixá não pertence ao Candomblé. O santo Orixá, a cigana, vai estar vivo na vida de quem o cultuar. É o que eu falo muito no canal, quando as pessoas falam para mim, você é de Candomblé? Não, eu não sou de Candomblé. E o Candomblé também não é dono do Orixá. O Orixá, a divindade, o sagrado, está na vida de quem o cultuar. Então, independente se você trabalha com a sua pombagira como pombagira, se você trabalha com a sua cigana como sua cigana, independe disso. O importante é você abrir a sua cabeça, você procurar escutar aquilo que a tua espiritualidade fala, porque ninguém quer mais o seu bem do que o seu próprio guia. Para com isso de escutar somente o que os outros falam. Escuta, melhora a sua intuição e trabalha com a sua cigana, trabalha com a sua pombagira, se abre, sem medo, sem preconceito, sem achar que um espírito é melhor que o outro. Para com esse negócio de achar que cigano é melhor que pombagira, que isso não existe, porque agora está na moda, né? Tudo é cigano, todo mundo tem cigano, cigana, 3, 4 cigana, e tudo pura, do Oriente. Eu quero saber de onde surgiu tanto cigano. Né, que a gente sabe que os ciganos vieram para o Brasil numa situação muito degradante, muito como marginais, muitos como prostitutas, morreram aqui, né, que vieram muitos de Portugal para cá por serem presos lá, era uma raça, era um povo não era muito bem quisto em Portugal, e chegaram aqui em quantidades que não dá para abarcar. Se cada médio de Umbanda que eu vejo que tem cigano incorpora um cigano que já viveu nessa terra, vai faltar cigano, né? A gente precisa entender que esses arquétipos, essas maneiras que a espiritualidade usa, seja cigano, pombagira, caboclo, preto velho, orixá, exu, nada mais é do que formas para nos trazer uma orientação, para solidificar a nossa fé. A forma nada importa, o importante é o conteúdo. Então, se você trabalha com caboclo, com cigana, com preto velho, com exu, com ancestral, não importa. Importa o que você está fazendo com isso. O quanto essa espiritualidade está modificando a sua vida. O quanto você está se permitindo ser uma pessoa melhor através dessa comunicação. Então, independente do que a sua espiritualidade seja, escute o que eles estão falando. Busque escutar, melhore a sua sintonia. Eu tenho certeza que o santo é vivo na vida daqueles que o cultuar. Tá? Então, independente do que seja, o importante é cultuar. Que Zambi abençoe, ilumine e guarde sua vida. Curte e compartilha, viu? Simbora comigo, meu povo!